E abrimos a noite falando sobre um quesito cinematográfico que está com tudo que eu adoro, a animação. Bom, e quem fica conosco é esse bonitão aqui, que entre longas, curtas, videoclipes, séries de televisão e trabalhos para a internet, ele já fez mais de 100 de seleções em festivais e eventos da área. Entre eles, o maior do mundo na área da animação, o Festival Internacional de Animação de Annecy, com o premiado documentário Luz, Anima, Ação. Então, estou recebendo Felipe Aureluk. Obrigado por ter vindo, querido. Obrigado você. Tá bom, Felipe? Tudo Obrigado, bem. Viu? Obrigado pelo convite. Imagina, eu não tenho culpa de gostar de animação, nem de você, até. Bom, você produziu esse documentário sobre a animação brasileira. Isso. O que te inspirou a ficar atrás dessa história? Olha, Rony, foram dois quesitos principais. Primeiro é que quando a gente começou a produzir esse documentário, eu e o Eduardo Calvé, que é o diretor desse filme, a animação brasileira estava prestes a completar um século, um século, 100 anos, existência, 100 anos, né? Então, essa foi uma primeira motivação. Agora, a segunda e talvez mais forte... que bonitinho. Essas são imagens aí do documentário, né? Um segundo motivo que talvez seja o mais forte é o fato de que se a gente sair nas ruas aí das cidades no país e perguntar sobre referências da animação delas, muitas vão citar animações de estúdios estrangeiros, americanos e tal. E no caso da animação brasileira não é tão popular. Então foi uma tentativa, inclusive, de trazer um pouco para o público essa história que muitas vezes é desconhecida, né? Uma história tão importante, tão rica e tão bonita, né? Sem dúvida. Agora, quando, Felipe, que o Brasil começou a produzir animação? Então, a nossa primeira animação foi produzida em 1917 por um caricaturista chamado Álvaro Marins. Ele nasceu na cidade fluminense de Macaé e fazia charges para jornais, algumas vinhetas de publicidade. E aí ele resolveu fazer essa experiência em animação em 1917. O título dessa animação é O Kaiser. E por que o Kaiser? Porque ele brincava com a figura do Kaiser. Aí está. Esse trecho aí que está passando aí é uma releitura do Kaiser, porque infelizmente ele não existe mais, o original. Entendi. Ele foi perdido com o passar dos anos, ele não foi preservado corretamente. E aí a gente, para o documentário Luz Animação, a gente refez na visão de 8 animadores contemporâneos brasileiros. Agora, Luiz Sá, que é uma grande referência para quem gosta de animação, de charges, etc., também foi um pioneiro importante. Foi um pioneiro importante porque ele foi o primeiro animador brasileiro que se preocupou e tentou fazer em escala comercial uma série animada. Então ele inventou um personagem chamado Virgulino e tentou, inclusive, mostrar para o Disney quando ele veio aqui para o Brasil, né? Esse aí é um trecho de uma animação que estava perdida e a gente conseguiu, felizmente, recuperar nesse processo de pesquisa dos materiais para o filme, né? O nome dessa animação é As Aventuras de Virgulino. Esse aí é o primeiro episódio de uma série que ele faria, né? Que bonitinho. E você vê, é um personagem todo aos moldes do que era feito na época, né? Exatamente. Muito legal. Agora, temos também o primeiro longa animado da década de 50. 53. É um longa chamado Sinfonia Amazônica. Lindo! Lindo. Aí, maravilhoso. Lindo, eu vi. Ele se apropria de lendas amazônicas, né? Então você tem o curumim, você tem o boto, e ele faz essa viagem pelas lendas amazônicas. Agora, a grande questão desse filme, Rony, é que o Anélio Latini Filho, que foi o diretor, ele fez sozinho o trabalho de toda a equipe de animação. Você está brincando? Ele demorou 6 anos para fazer esse filme e ele desenhou quase 500 mil de desenhos na mão. Porque eram feitos à mão. Eram feitos à mão. E ele não tinha equipe na época, né? Isso aí foi foi praticamente um herói, né, Rony? De ter feito essa... E ele é belíssimo, né? É lindo, eu não sabia. Eu não sabia, vi isso há muito tempo atrás. Isso foi o nosso primeiro longa, ele estreou na Cinelândia, lá no Rio de Janeiro, mas passou, obviamente, no Brasil inteiro, né? Estreou, acho que foi no Odeon. Sim, no Odeon. No Odeon. Exatamente. Você vê que eu me lembro, porque quase tanto tempo. Eu sou um clássico, Felipe. Mas você chegou a assistir, Rony, lá no cinema? Pô, que bacana.
Assisti sim. Agora, enquanto a gente estava conversando, Maurício apareceu, que é nosso querido amigo, Maurício de Souza. Claro. E ele tem uma história importantíssima na animação brasileira. Eu queria que você contasse pra gente. O Maurício, ele realmente é talvez a figura mais relevante aí desse centenário brasileiro, porque ao contrário do Anelli Latini e de alguns outros animadores, o Chico Liberato lá da Bahia, o Ipê Nakashima aqui de São Paulo, ele conseguiu tornar uma turminha que ele já tinha nos quadrinhos e que já era de sucesso em animação em escala comercial de sucesso. Você sabe, Rony, que até hoje o Maurício ele é o dono do maior número de longas de animação de toda a filmografia, mesmo agora com esse boom de animação mais recente. Sim. Ele tem mais de uma dezena de longas-metragens lançados, né? E na década de 80, que foi quando ele lançou os primeiros, ele conseguia arrastar para os cinemas 2, 3, 4 milhões de espectadores para as salas, né? Ele fez parceria, inclusive, com o Renato Aragão. Isso eu me lembro. Fez alguns longas junto, né, com os Trapalhões e tudo mais. E ele continua produzindo, inclusive, para a TV agora, né? Não só para cinema, o que é muito importante. Inclusive, o Maurício nos enviou também um depoimento sobre a animação, que é um carinho danado. E eu queria que a gente visse agora. Roda. Oi, Rony. Um abração. Bem, já que estamos falando em animação, o setor está atravessando um período muito bom. Nós temos animações premiadas no exterior, animadores brasileiros brilhando lá fora, e não vamos ficar fora dessa onda, nós, da maior de suas produções, né? Nós temos diversos projetos em andamento, alguns já prontos, como, por exemplo, o filme da Turma da Mônica clássica com a Cartoon Network. Se animar significa dar alma, é o que estamos fazendo nós e muitos colegas por aí, tá bom? Um abração, Rony. Até lá. Obrigado, Maurício. Obrigado, querido. Outro dia eu mandei Maurício me deu de presente o Cebolinha, não sei se você já viu, de Pensador de Rodin. Ah, é? Então estava o Pensador de Grandes Ideias, e de bronze, bonito e tal. Nossa. Outro dia eu mandei, estava com ele, aniversário do Maurício, eu fiz um videozinho com esse personagem dele na minha mão, que eu gosto muito. O personagem dele predileto, e que é o Horácio, você sabe disso, sim, né? Sim. A gente entrevistou ele pro projeto também, ele confessou isso. É o Horácio, eu também gosto muito, que é o dinossaurozinho, que é uma maravilha, né? Sim. Agora, falando de animações recentes, tem uma, Felipe, que eu acho que a gente devia falar como destaque, que é o Menino e o Mundo. Sim, sem dúvida. Que é do Ale Abreu, né? Ale Abreu, exatamente. Foi indicado para o Oscar, socorro. Rony, essa animação ela é a cereja do bolo do centenário da animação. E foi tão bem recebido pela crítica, olha que legal. Não, ele ganhou o prêmio de Annecy, que é o maior festival do mundo, né, de animação. Mas Oscar, pô. E aí depois conseguiu esse feito, ele conquistou, ele já foi selecionado para mais de uma centena de festivais, de prêmios. E eu acho que o que torna ele tão especial é que essa história é universal. Apesar de ser uma animação brasileira, feita pelo Ale Abreu aqui em São Paulo, mas é uma história universal e muito bonita, muito rica, muito colorida, tem uma trilha sonora linda também e chegou lá, né? Chegou a ser indicado ao Oscar de melhor longa de animação, concorrendo com produções que tem um orçamento 100, às vezes 150 vezes maior do que o dele, né? Sem dúvida. Então, para quem não assistiu, fica aí a dica, é um filme belíssimo, uma das maiores obras aí da história da nossa animação. Agora, tem uma outra história também, que é o Grilo Feliz. Você deve se lembrar do Grilo Feliz, que foi, na verdade, um outro sucesso. Outro sucesso, sem dúvida. O Grilo Feliz, ele teve, inclusive, uma continuação, né? Depois, quase, eu acho que, se não me engano, 6 ou 7 anos depois, o Grilo Feliz e os Insetos Gigantes. Esse aí esse é um projeto do Valbercy Ribas, né? Que ele fez muita publicidade, né? Principalmente na década de 80 e tal. E também é um projeto que ele demorou quase 20 anos para realizar, nessas indas e vindas do cinema, e no início da década de 90 teve um momento meio complicado do ponto de vista comercial no país, sim. Mas é um filme de bastante sucesso, foi para o exterior também, ganhou alguns prêmios internacionais, vale a pena. É lindo, olha que coisa mais bonita. Tem um traço muito peculiar. É espetacular, né? Muita cor, né? E também ele usou o motivo, voltando um pouco no Sinfonia Amazônica, né? São insetos na grande floresta, exatamente, né? Então, a Amazônia aí, mais uma vez, servindo de inspiração aí. Falando em Amazônia, Rio.
que foi dirigido pelo Carlos Saldanha, né? Sim, sim. Um brasileiro. Sim. E a sua temática é exatamente isso, né? Claro. A fauna brasileira, na flora brasileira e tal. Mas, para muita gente, não é uma animação brasileira. Não sei qual é a tua visão a respeito disso. Eu acho assim, Rony, tecnicamente não seria por quê? Porque o Rio ele foi produzido pelo Carlos Saldanha, que é um brasileiro, mas nos moldes, no sistema de produção americano, né? Então ele bebeu daquela água, ele trabalha lá, o estúdio dele é em Nova York, né? E foi distribuído por lá também, por uma major multinacional e tudo mais. O importante, eu acho, do Rio é que fala da nossa terra, fala da nossa língua e tem um brasileiro como cabeça, né, por trás, né? E é delicioso, né? Esse filme é sensacional. Sensacional. Tem a trilha sonora aí do Carlinhos Brown, né? Que inclusive tem uma canção que foi indicada ao Oscar também. Foi também. Né? Ele assim, eu diria que ele é um híbrido. Ele tem DNA brasileiro, mas ele foi todo construído dentro de uma lógica americana, né, de produção. Acho que a gente não pode diminuir nunca, né, esse trabalho, até porque a gente tem outros profissionais hoje em dia trabalhando lá nos estúdios americanos e fazendo trabalhos espetaculares, né? E esse personagem aí, o Blue, é delicioso, né? O Blue é sensacional, eu vi 2 vezes. E teve a continuação depois. Teve, vi também. Que é ótimo 2 eu vi também. Não é à toa que houve uma continuação, né? Houve o sucesso do primeiro que motivou esse segundo filme. Como é que você vê a situação da animação brasileira agora? Rony, eu acho que nunca teve tão bem, nunca teve melhor, assim, sabe? O Maurício falou isso também, né? Eu acho que ele foi muito feliz em falar nisso, porque hoje em dia a gente tem uma produção com sustentabilidade, a gente tem muita série passando na TV a cabo, a gente está exportando, que é uma coisa que não aconteceu durante 60, 70 anos, a gente está conseguindo isso, está conseguindo repercussão internacional em festivais, com longas e curtas, em Annecy a gente ganhou outras 2 vezes também. Então eu acho assim, eu e o Eduardo, que é o diretor do projeto, a gente sempre fala, a gente está vivendo talvez uma era de prata da animação brasileira e que bom que isso tenha acontecido justamente no centenário, né? Que seja de ouro e de platina. Que seja, tomara. Felipe, obrigado por ter vindo. Obrigado você, Sucesso no seu documentário que eu estou levando para casa, que já estou sabendo da história. Claro. Esse é o Felipe Aureliuk, que nos trouxe informação sobre uma coisa que eu adoro e você também, que é a animação. Só que no Brasil nós estamos fazendo coisa de primeira grandeza. Primeira linha. Ó,